Caleidoscópio está de volta com informações e discussão sobre a cultura mexicana. Estamos ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. E o programa está chegando também em várias partes do Brasil, como em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tem uma galera lá ligada aqui com a gente. Um abração para vocês, viu? E para você curtir e se divertir, aproveite e concorra aos presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Tem muita coisa legal. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Aproveite, então, e participe dessas promoções com os nossos parceiros. Tem muita coisa bacana para você, gente. Curta aí o fim de semana também. E é o estilo, né, da Clé. Bom, vamos retomar, então, o nosso bate-papo sobre cultura aqui mexicana. Hoje o Caleidoscópio está especialíssimo, todo dedicado a esse tema. E você que está em casa pode participar aqui com a gente. Nesse bloco, temos a presença também da estudante intercambista na PUC Minas e chefe de cozinha mexicana é a Gabriela Fernandes. Seja muito bem-vinda, viu, Gabriela? Obrigada. Obrigada você por estar aqui tão jovem também, compartilhando um pouco da sua cultura, né? Sim. Queria que você contasse um pouco como é que aconteceu para você vir para o Brasil, qual que é o processo? Você veio como intercambista? Sim, eu vim como intercambista. Desculpa, porque eu não falo muito bem. Não, a gente mas, compreende. como vocês falam, dá para entender. Dá para entender. Eu fiz meu como... Você tem que fazer muitos papéis no México, mas eu acho que é mais difícil fazer um intercâmbio quando você é do Brasil. Agora eu vi as meninas daqui, eles fazem muitas coisas. No México não, é mais fácil que você haga um intercâmbio. Com relação à língua, por exemplo, você falou, as pessoas falam assim, mas dá para entender, realmente dá para entender. E para você, assim, há uma dificuldade da língua em transpor essa barreira? Eu achava que não. Agora, quando eu vi para cá, eu pensava, não, é português, muito fácil, parece o espanhol. E aqui as pessoas falam a mesma coisa. Espanhol, muito fácil, dá para entender, mas para falar é mais complicado, eu acho. Quando estou nas aulas, eu compreendo tudo. Algumas coisas como algumas brincadeiras que eles fazem com comerciais, gírias que eu fico como, quando falavam, a gente... Principalmente o mineiro, que tem muito isso, assim, de cortar um pouco as palavras, deve ser ainda mais difícil, né? Quando o primeiro dia, eu fiquei como, quê? Nossa, muito difícil. Não, não posso. A seguinte semana eu fiquei mais tranquila, eu falo mais melhor, eu acho. Mais agora, melhor. com relação, assim, às pessoas, né? O que você acha, assim, tem muita diferença da receptividade em termos culturais, assim, no México? As pessoas são tão receptivas ou mais receptivas quanto no Brasil? Eu acho que um pouco, sim, porque eu sou da província, eu sou fora da cidade de México. Então, meu estado se chama Chiapas, no sul do México. Então, aí as pessoas são mais que você é brasileira. Chega, um estudante trata de falar com você, ainda quando não entende. Tá como, e você de onde é? Falando espanhol, e você, aunque você não, ainda quando não compreende, é como, sim, mas eles tentam. Aqui eu vi que não é assim. Mas eu acho que porque é uma cidade muito grande também. Sim, minha cidade é muito pequena, é como mais tranquila. Aqui é muito caos. Inclusive, são 31 estados, né, que tem lá no México. Sim. Como é que é o turismo lá, assim, dentro mesmo do México, esse turismo por vocês? Ele tem esse fomento? Porque aqui, por exemplo, no Brasil, Cancún, sempre todo mundo pensa em Cancún ou Cidade do México, né? Sim. E lá dentro, assim, como é que é? Acontece o seguinte, o marketing que se tem do México, ou um estereotipo, são praias e Cancún. Mas muito além de Cancún existem locais como arqueológicos de los aztecas, toltecas, mixtecas, no caso del estado de
de Pedro tem muita história. No caso de, como te chama? Gabriela. Gabriela. Está também os mayas, de la região de onde eu sou, os aztecas. Então, tem muito para poder conhecer. Explorar as belas paisagens. Nós vimos no início do programa, tem lugares belíssimos, tem muita cor, né? Isso é muito vivo, inclusive. A professora foi seduzida num primeiro momento até por uma árvore, né, professora? Ah lá, ó, temos imagens ali para as pessoas acompanharem de alguns paisagens naturais, de alguns locais lá, né, no México. Na verdade, eu eu me apaixonei pelo México em Cuba. Pois é, história curiosa essa. Eu estava estudando no mestrado, né, um autor cubano, José Eustácio Rivera. E na Casa de las Américas eu encontrei uma árvore, chamava Árvore da Vida, era uma escultura enorme que foi cedida pelo governo mexicano para Cuba. E a árvore era linda, né? 6 metros. Eu trouxe uma imagem, mas não é da árvore que eu vi em Cuba, não. Foi uma parecida, foi né? Bem parecida, que a minha professora tirou a fotografia, porque a minha fotografia era analógica, eu não tenho essa imagem digital, né? A minha professora tirou, e no México, essa imagem mandou para mim. Aí eu analisei 3 árvores da vida na minha dissertação de mestrado e apaixonei. A minha tese de doutorado foi em consequência disso, porque a árvore é linda, ela tem muitos elementos. elementos. É um símbolo também, né? Sim. Sim, primeiro assim, né, ela entra nessa questão da produção de artesanato. Artesanato, eu estava vindo artesania. É difícil associar algumas palavras. Eu estou falando palavras já misturadas. Mas é muito artesanato lá, e ela tem uma característica muito interessante, que ela é familiar, ela é de Metepec, né? No estado do México. Muito interessante, que é uma produção familiar. Então, nós temos imagem, inclusive, da árvore. Tem ali, né? Ela é muito interessante. Então, eu fui vendo, porque eu estava trabalhando com o neobarroco latino-americano, né? Inclusive, incluía, né, o mexicano, essa ideia da heterogeneidade, né? Das desproporções de escalas, né? Então, na hora que eu vi essa imagem, eu fiquei, de fato, impressionada, porque a gente vê, por exemplo, uma flor de uma proporção de um ser humano, né? A gente vê aquela ideia do Mizraim. Mizraim é como se a gente visse 2 espelhos, um na frente do outro, né? Você vê o infinito ali, né? E essa árvore, ela mostra essa desproporção, assim. A árvore da vida tem uma árvore da vida dentro, né? Tem uma outra árvore da vida dentro. Tem o Criador, né? Do cosmos ali, contemplando a criatura. Tem essa coisa muito forte também da espiritualidade, né? Isso. No México. Isso. Assim. A convivência da vida e a morte é muito importante, né? Nessa árvore aparece isso, né? Aparece tanto aquela parte mais mística, né? Do Deus olhando a criatura e fazendo parte da criatura, que eu acho que é importante também falar isso, né? Que ele não é exterior, ele está dentro. Né? Ele é interior. No neobarroco aparece muito isso, o corpo fazendo parte, né? Então, a vida e a morte ali. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foram uma caveira toda maquiada, né? Toda maquiada e sorrindo, né? De uma Maria, né? Entronizada em cima de uma sepultura. Inclusive, a morte também, ela é vista de uma outra forma, né? Sim. Assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que essa relação, principalmente do feriado mesmo, né? Eu tive a sorte de participar disso, você sabe? Porque o tempo que eu fiquei no México, eu pude ver o Dia dos Mortos e fiquei em Coyoacán vendo tudo, né? Para mim foi uma maravilha, né? Vamos só ver um depoimento? Aí a gente discute a respeito disso, porque a gente tem um depoimento de lá. Vamos rodar. Vengo disfrazada porque me gusta mucho la tradición mexicana de las calaveritas y de representar a alguien que fue importante en nuestro país como Frida Kahlo, entonces fue como una fusión de la tradición de las calaveritas con Frida. He ido a las ofrendas de Coyoacán, de Seúl y del centro del Zócalo, aquí en la Ciudad de México. E aí, gente, o que esse dia, né? A gente viu aí num depoimento, o que ele representa, o que você, professora, vivenciou? Eu fiquei muito impressionada, porque eu encontrei narradores que contavam histórias tradicionais, a história da Llorona, né? Eu só queria saber da música da Llorona, né? Todo mundo em casa, que eles estão balançando a cabeça, se sentindo em casa, né? Para quem não sabe, né? A Llorona, né? Na verdade, o mito aparece, essa música, né? A Llorona é a história de um rapaz que se apaixona pela aparição, né? A Llorona é um fantasma, né? Inclusive, eu acho que outro dia estava conversando com os clientes
Ele era chileno, acho que ali. E eu não sabia que eles sabiam que essa música era tocada no Chile. Eu fiquei assim maravilhado. Quando chegaram, não, essa música é chilena. Eu falei, não, é mexicana, da Llorona e tal. Vocês conhecem? La Llorona, Conhecem? né? E assim pareceu tão essa ponte cultural, né, do México para o Chile, conhece, e cantando aí, foi fantástico, muito Agora, bom. quais outras festas assim são fortes? Não, Revolução, Independência. Independência. A independência, Natal. inclusive, Eu é em acho que- setembro, né? No É, dia 15 de setembro. O 15 de setembro para nós é o dia de festa nacional. O 20 também é esse. O 20 também, 20 20 de novembro. No Chiapas tem uma festa que é muito, eu acho que é com muita tradição, porque as pessoas ficam com uma vestimenta muito particular. Tem uma coisa na cabeça, os homens, mas é de Chiapa de Corzo, é onde está o canhão do sumideiro, uma beleza também. É uma festa que como uma feria, no México se chama feria. Eles fazem a que se chama parachico. É um parachico que sai à rua e dança e tudo. É muito legal essa tradição também. Nossa, muito legal. Ó, começamos então a falar de festa, já a gente vai falar sobre festa, porque a pinhata tem tudo a ver com festa. Claro. E aí a gente vai falar mais sobre isso. Está aqui hoje, enfeitando o caleidoscópio, que agora vamos mais de música, né? Gente, difícil ficar parada aqui, viu? Realmente dá muita vontade de dançar. O que vocês vão tocar agora pra gente? Vamos tocar um arranjo de uma música de tipo a Frida do Chile. Que legal. Violeta Parra. Ótimo. Ainda teve no depoimento a Frida lá. Vamos lá. Volver a los 17 se chama. Vamos lá. Diz assim. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que pienso yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo guarda el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra.